O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás ouvindo.
é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o quarto domingo da Quaresma. E no quarto domingo da Quaresma somos chamados a refletir sobre o cego. Aquele que não tem vista, aquele que não tem luz, aquele que é excluído, aquele que é visto como pecador e por causa do seu pecado recebeu um castigo. E diante disso, diante toda a escuridão dos julgamentos que vive, tanto física como espiritualmente, Cristo se manifesta para ele como luz. Luz para iluminar, luz para curar e luz para transformar. E a primeira coisa que devemos ter como convicção neste dia é que nós fomos eleitos pelo batismo. Assim como o Senhor ilumina este homem, cada um de nós foi iluminado pelo nosso batismo. Mas, igual a este homem, a nossa vida também foi assim. Não fomos nós que fomos ao encontro da luz. A luz que veio ao nosso encontro. O Senhor veio ao encontro da nossa fragilidade. O Senhor veio ao encontro da nossa fraqueza. O Senhor veio ao encontro da nossa pobreza. Nós não precisamos ficar como cegos que vão tateando em busca de chegar ao local desejado. Não, a própria luz, o nosso próprio desejo, a nossa própria esperança veio até nós, veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Ele veio gratuitamente porque o seu amor é sem fim, o seu amor é eterno. E aí, quando o Senhor vem ao nosso encontro, nós temos que lembrar que ele não vem ao nosso encontro de acordo com os critérios humanos. E quais são os critérios humanos resumidos em dois? A aparência e a meritocracia. Nós temos aquela famosa frase que nós muitas vezes falamos, mas nós esquecemos de viver, que é: não julguemos o livro pela capa. E então, às vezes, nós julgamos a pessoa pelo que ela aparenta ser, julgamos a pessoa pelo que ela faz, julgamos a pessoa pelo que ela tem, julgamos a pessoa por quem ela parece, e vamos julgando as pessoas. Mas nós esquecemos que o coração do ser humano é um mistério. E isso nós vamos entender na primeira leitura. Samuel chega ali para ungir o novo rei. Saul, infelizmente, foi infiel, desobedeceu. Já não era mais o rei do agrado do Senhor. Então Samuel, na casa de Jessé, chega para ungir um daqueles que seria rei. Ao chegar no filho mais velho, Eliabe, já olha para ele, vê a grande estatura, vê a força e pensa: este é o rei. Mas o Senhor fala para ele: eu não julgo de acordo com os critérios humanos. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E nós temos que entender isso, para que nós possamos colocar na balança como nós olhamos para as pessoas. Nós não sabemos as dores que passam em seu coração, não sabemos os seus sofrimentos, não sabemos as suas angústias, e por isso, de fato, precisamos saber que somente Deus compreende todo o mistério do nosso coração. Somente Deus vai no profundo e vê as intenções mais íntimas. E também Deus não se baseia pela meritocracia. Ou seja, quem era Davi? Davi, o mais novo de todos.
Provavelmente o mais fraco estava ali no rebanho, mas Davi é o maior de todos os reis de Israel. Não houve nenhum rei maior do que Davi, para mostrar que Deus nos escolhe independentemente da nossa fraqueza, independentemente do nosso pecado. Ele veio ao nosso encontro para que possamos encontrar a salvação. E assim nós vamos entendendo que é Cristo que nos arranca das trevas e nos devolve a verdadeira dignidade. Porque todos nós sabemos que antes do batismo somos apenas criaturas. Somos filhos das trevas, filhos do demônio, filhos do mundo, filhos do pecado. Através do batismo nós somos transformados. Podemos chamar Deus de Pai. Somos considerados seus filhos. Recebemos a vida divina dentro de nós. E nós passamos a viver como este cego. Olhemos o evangelho como ele recebe dignidade. Primeiro, ele é chamado de cego. Depois, ele é chamado de mendigo. Depois, ele é chamado de discípulo de Cristo de uma forma pejorativa. Ou seja, ele é falado de todas as formas possíveis. Mas quando Jesus fala para ele ali, que é o filho do homem que está diante dele, ele proclama Senhor. Agora ele não é mais o cego, não é mais o mendigo, não é mais o discípulo de Cristo de uma forma pejorativa. Ele é agora um discípulo verdadeiro. É um homem de fé. Assim nós, quando somos batizados, recebemos uma nova dignidade. Recebemos uma graça tão profunda e tão imensa que nós devemos valorizar. Por isso devemos lembrar a frase de São Leão Magno: cristão, toma consciência da tua dignidade e, de acordo com o teu batismo, comece a viver uma vida santa. Precisamos valorizar o nosso batismo e viver de acordo com ele. E assim, lhes faço uma pergunta que cabe a mim também, que é: és cristão? E por que faço essa pergunta? Na época dos primeiros tempos do cristianismo, houve grande perseguição. E um dos continentes que sofreu estas perseguições foi o continente africano. Mais especificamente, numa região ali que era chamada de Chile. E ali nós tivemos os mártires de Chile. Então, os governantes daquela região perseguiam os cristãos. E quando capturavam os cristãos, chegavam em cada um e perguntavam: és cristão? Se dissesse sim, morte. Se dissesse não, seguir em frente. Só que a resposta de um deles vai ser a nossa chamada de atenção. Quando pergunta para ele: és cristão? Ele fala: eu quero ser aquilo que sou. Para mostrar, ninguém nasce cristão. O cristão se faz. O cristão se faz a cada boa obra. O cristão se faz a cada bom pensamento. O cristão se faz a cada virtude. O cristão se faz a cada ato de fé, cada ato de esperança, cada ato de caridade. Então não pensemos: eu me batizei, casei na igreja, venho na missa aos domingos, estou na pastoral, é suficiente? Não, porque a nossa vida cristã, ela é feita de cada detalhe do nosso dia, cada segundo, cada pensamento, cada ação, cada palavra. Ser cristão é como um prédio que vai sendo construído até chegar no céu. Por isso devemos ter muito cuidado em como estamos vivendo. Devemos querer ser aquilo que nós somos, sermos cristãos de fato, não só de palavra, não só de nome, mas de fato ser cristão com todo o nosso coração. E aí nós vamos tendo a certeza que Cristo ilumina a vida do cristão. Por isso que ouvimos na segunda leitura: desperta tu que dormes, e a luz de Cristo te
iluminarás. São Paulo agora vem dar uma chacoalhada em cada cristão nesse tempo quaresmal. Ei, acorda. Chega de ficar vivendo esta preguiça. Chega de ficar vivendo essa mediocridade. Chega de ficar perdendo tempo com o pecado. Chega de ficar com essa indiferença. Chega de ficar com essa infidelidade. Acorda. Comece a viver de acordo com o teu batismo. Comece a renunciar ao pecado. Comece a viver como cristão hoje, agora, nesse segundo, nesse momento. Precisamos de fato ser cristãos para viver a graça de Deus que é derramada no meio de nós. E é por isso que São Paulo vai falar que nós temos que praticar as obras da luz, para que as obras da luz se manifestem em nós. Que nós não vivamos como aqueles que fazem coisas vergonhosas, não, mas que nós vivamos como aqueles que são iluminados pela luz de Cristo. E por fim, hoje celebramos o Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria. E no Domingo da Alegria, o roxo do deserto que nos cerca, o roxo da penitência é banhado com a luz branca da ressurreição. Por isso que usamos o rosa. O deserto roxo, a ressurreição branca, nos mostrando que a quaresma não é eterna. A quaresma vai passar, o sofrimento vai cessar, a penitência vai acabar, porque o mistério pascal, o principal mistério da nossa fé, está se aproximando. A certeza de que Deus sairá vitorioso da morte, sairá vitorioso do pecado, sairá vitorioso de tudo aquilo que é aparentemente derrota, nos faz ter esperança de que esta ressurreição, esta luz, toca a nossa vida, toca os nossos corações e nos anima para verdadeiramente viver a santidade. E hoje nós precisamos ter a alegria de conhecer Jesus, a alegria de amadurecer na nossa fé. Porque pensemos nós neste cego. Este cego fez todo um caminho para conhecer Jesus. Olhemos nós. Primeiro, Jesus era para ele um desconhecido, quando chegou. Depois, Jesus era um profeta. Depois, Jesus era o Filho do Homem. E, por fim, Jesus se tornou o Senhor. E esse é o nosso processo que todos nós devemos passar na nossa vida. Fazer um aprofundamento da fé até Jesus ser o Senhor da nossa vida. Mas hoje, quem Jesus é para você? Jesus é ainda um desconhecido? Jesus é o profeta? Jesus é o Filho do Homem? Ou Jesus é o Senhor? Tenha a alegria de se aprofundar na fé. Tenha a alegria de se unir a Deus. Tenha a alegria de conhecê-lo. E assim, nós vamos entendendo que hoje, no deserto da quaresma, vai brotar uma flor. Mas nós poderíamos nos questionar, será que o deserto é lugar para surgir flor? Para surgir uma bela planta? Por incrível que pareça, sim. Hoje vai surgir a mais bela das rosas. Branca, limpa, pura, iluminada. Que é a rosa da ressurreição. Mas como que ela vai surgir no deserto da quaresma? Nós nos perguntamos. E aí nós lembramos que para que possa ter uma planta, para que possa ter uma flor, duas coisas são necessárias, que são água e luz. Essas duas coisas, se nós tivermos isso, nós poderemos ter esta planta. Então lembremos, domingo passado Jesus era representado como o quê? Jesus era a água. E hoje Jesus é a luz. Para mostrar que independente daquilo que não tem esperança e expectativa, Jesus pode fazer nascer a esperança. Não há ponto final para Deus. Não há causa que possa ser declarada como encerrada. O Senhor pode transformar. A luz, a flor da ressurreição pode brotar em nossa vida. A graça de Cristo pode converter os nossos corações. Então deixemos que o Senhor verdadeiramente faça surgir esta luz em nosso coração, para que assim todos de Deus
possamos verdadeiramente buscar e alcançar a vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho completem no nosso coração tudo o que faltou.